Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do vestibular tradicional da Unimontes, que aconteceu no período da tarde, deste domingo, dia 30 de novembro de 2025. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, por apenas R$ 2,99 por mês, seja membro deste canal que tanto te ajuda a estudar, pois isso vai me ajudar bastante. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo cada questão aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então, bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 36, que tratou basicamente da propriedade do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum entre dois números e fatoração. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. E se puder, pessoal, se torne membro, pois isso vai me ajudar bastante. Ajude o canal que tanto te ajuda a estudar. A questão diz assim: dados dois números naturais A e B, sabe-se que a divisão de A pelo máximo divisor comum entre A e B é igual a 6, e que B é igual a 26. Logo, a decomposição do mínimo múltiplo comum entre A e B contém os seguintes números primos. Qual desses daqui? Bom, veja que ele falou que nós temos dois números naturais A e B aqui, e informou que a divisão do número natural A aqui, pelo máximo divisor comum entre os dois números A e B, essa divisão é igual a 6. Informou também que o número B vale 26. E quer que a gente determine aqui, na decomposição aqui, do mínimo múltiplo comum entre os dois números, quais são os números primos que contêm a decomposição desse mínimo múltiplo comum. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar qual que é esse mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Bom, pessoal, observe aqui, nós vamos pegar esse máximo divisor comum que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, a gente tem aqui, que A vai ser igual a 6 vezes esse máximo divisor comum. E a gente também sabe de uma propriedade que diz que o produto do mínimo múltiplo comum entre dois números pelo máximo divisor comum entre esses dois números é igual ao produto entre esses dois números. Agora observe, eu já sei que esse valor de A aqui é 6 vezes aqui, o máximo divisor comum entre esses dois números. Então esse A aqui é 6 vezes o máximo divisor comum entre os dois números. E também sei que o valor do B aqui é 26. Assim, esse produto aqui do mínimo pelo máximo vai ser 6 aqui. Multiplicando aqui por 26, fazendo essas continhas aqui, você vai chegar em 156. Isso aqui vezes o máximo divisor comum entre os dois números. Repare, eu tenho o máximo divisor comum entre os dois números de um lado e tem também aqui o máximo divisor comum do outro lado. Então, eu vou poder simplificar, eu posso cancelar isso aqui. Então, vai sobrar que meu mínimo múltiplo comum entre os dois números vai ser 156. Então, achei que o mínimo múltiplo comum aqui foi 156. Aí ele falou que a decomposição desse mínimo aqui contém quais números primos desses aqui? Então eu vou ter que decompor esse número 156. Então a gente vai fatorar esse número aqui. Então vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Então qual que é o primeiro número primo que eu posso colocar aqui que é possível dividir 156? Bom, como ele é par, a gente pode dividir primeiramente aqui por 2. 156 dividido por 2, que vai dar 78. Aí ainda temos o número par aqui, então dá para dividir ainda por 2. 78 agora dividido por 2, que vai dar 39. 39 não dá mais por 2, mas repare, ele vai dar por 3. 39 dividido por 3 aqui vai dar 13. E 13 já é o número primo, então 13 eu só posso dividir aqui por 13. Então 13 dividido por 13 aqui vai dar 1. Então 156, ao decompor, ao fazer a fatoração, a gente vai encontrar aqui 2 ao quadrado vezes 3 vezes 13. Então 156 foi 2 ao quadrado vezes 3 vezes 13. Então quais são os números primos que nós temos aqui na decomposição desse mínimo múltiplo comum? Observe, foi o 2, o 3 e o 13. Então, a decomposição do mínimo múltiplo comum entre os dois números contém os seguintes números primos. Quais desses aqui? Contém o 2 e 5? Não, não contém, contém o 2, mas não contém o 5. Então, essa daqui é falsa.
Contém o 2 e 7? Contém o 2, mas não contém o 7, então falso também. Contém o 3 e o 13? Sim, contém o 3 e o 13, então essa daqui é verdade. Contém o 3 e o 17? Não, contém o 3 e o 17 não, então essa aqui é falsa também. Assim, a única que está correta aqui foi essa da letra C. Show de bola, essa foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 37, pessoal, foi uma questão que tratou da aritmética básica, especificamente números primos. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. E se puder, pessoal, se torne membro, pois isso vai me ajudar bastante. Ajude o canal que tanto te ajuda a estudar. A questão diz assim: para testar se o número 127 é primo, é necessário e suficiente verificar se 127 é divisível por todos os números. Qual desses daqui? Bom, pessoal, veja, para a gente testar se esse número 127 é primo, basta a gente calcular que a raiz quadrada desse número 127. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar essa raiz quadrada, pense assim: qual é o primeiro número que tem antes de 127 que a gente conhece a raiz exata? Observe que é 121. A raiz quadrada de 121 é 11. 11 ao quadrado vai dar 121. Agora, qual que é o primeiro número depois de 127 que a gente conhece a raiz quadrada? Repare que é o 144. A raiz quadrada de 144 é 12. Então, observe, esse número 127 é o número que vai estar entre 121 e 144. Portanto, a raiz quadrada de 127 precisa ser o número que vai estar entre 11 e 12. Então, a raiz quadrada de 127 tem que ser 11, alguma coisa. Então, para a gente testar se esse número 127 é primo, basta que a gente pegue aqui, ó. Qual que é a primeira parte inteira que nós temos aqui? Repare que é o 11. Então, basta testar aqui, ó, se esse número 127 se ele é divisível por todos os números primos que estão aqui, ó, de 11 para trás. Então, vamos pegar todos os números primos que estão aqui, ó, de 11 para trás, menores do que 11. Quais são os números primos que nós temos de 11 para trás? Repare que vai ser o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, esses aqui, ó, são todos os números primos de 11 para trás, menores ou pelo menos iguais aqui ao 11. Então, tem que testar se esse número 127, se ele é divisível por esses números aqui, ó, que são menores ou iguais a 11. E se você testar isso, você vai perceber que realmente esse número 127, esse número é um número primo. Então, para a gente testar se o número 127 é um número primo, é necessário e suficiente verificar se esse número 127 se ele é divisível por todos os números primos menores ou iguais a 11. E essa resposta a gente tem aqui, ó, na letra D. Show de bola, foi mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 38, pessoal, foi uma questão que tratou de função inversa e composição de funções. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. E se puder, pessoal, se torne membro, pois isso vai me ajudar bastante. Ajude o canal que tanto te ajuda a estudar. A questão diz assim: considere que f de x e g de x são funções, e que f de x é a função inversa de g de x. Sendo assim, ao se aplicar a função composta f composta com g de 2k, sendo k constante, o valor obtido é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto pediu para a gente considerar aqui, ó, que f de x e g de x são funções. Informou que a função f de x é a inversa da função g. Então, a função f aqui é a inversa da função g. Portanto, a função f aqui, ó, vai ser g a menos 1 de x. É a inversa da função g. Aí ele falou, sendo assim, ao se aplicar essa composta aqui, ó, fog de 2k, qual vai ser o valor obtido? A função composta g de 2k, qual vai ser o valor obtido aqui? Pessoal, vamos recordar aqui, ó. Eu tenho aqui uma função f composta com a função g de x. F composta com g de x. Só que eu já sei que a função f aqui, ó, é g a menos 1 de x. Então, isso aqui vai ficar, ó, g a menos 1 composta com g de x. Pessoal, sempre que você tem qualquer função composta com a sua inversa, o resultado sempre vai dar aqui, ó, a função identidade. Sempre que você tem uma função composta com a sua inversa, o resultado tem que dar a função identidade, a função x. Ou seja, tem que dar aqui, ó, esse domínio x. Dessa forma, como nós queremos calcular aqui, ó, é f composta com g de 2k, qual vai ser o resultado aqui? Repare,
F composta com G foi G a menos 1 composta com G de X, que foi X. Então, F composta com G de 2K vai ter que dar 2K. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma bela questão também, não foi, gente? Questão 39, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente da condição para uma função ser inversa. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. E se puder, pessoal, se torne membro, pois isso vai me ajudar bastante. Ajude o canal que tanto te ajuda a estudar. A questão diz assim, considere f de x uma função invertível. Nesse caso é possível afirmar qual desses daqui? Pessoal, para que uma função seja invertível, ou seja, para ela poder admitir a inversa, é necessário, ela precisa ser bijetora. E ela sendo bijetora é porque ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, para que uma função seja invertível, ela precisa ser bijetora. Ela sendo bijetora é porque ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, para que essa função seja considerada invertível, ela precisa ser crescente? Não. Então, isso aqui é falso. Ela precisa ser injetora? Sim, ela precisa ser injetora. Então, essa daqui é verdade. Ela precisa ser par? Não. Ela precisa ser periódica? Também não. Assim, a única correta aqui foi essa da letra B. Show de bola! Essa foi uma questão bem fácil, não foi, gente? Questão 40, pessoal, foi uma questão que tratou das relações de Girard. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. E se puder, pessoal, se torne membro, pois isso vai me ajudar bastante. Ajude o canal que tanto te ajuda a estudar. A questão diz assim, considerando todas as raízes complexas e reais desse polinômio, pode-se afirmar qual desses daqui? Então, repare, a questão que a gente determina aqui é as raízes que tem o polinômio. Então, a gente vai pegar isso aqui, nós vamos igualar a zero para poder achar as raízes. Vou pegar essa expressão aqui, ó, menos 2x3 mais x2 menos 7x mais 9, a gente vai igualar a zero para poder achar as raízes. Observe que nós temos aqui, ó, uma equação polinomial de terceiro grau. Bom, repare, pessoal, uma expressão geral, uma equação geral polinomial aqui, ó, de terceiro grau, ela tem que ter essa forma, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Ela pode ter no máximo 3 raízes, que eu vou chamar aqui, ó, de R1, R2 e R3. Raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Observe que as alternativas estão falando aqui em raízes multiplicadas e raízes somadas. Então, vamos recordar aqui das relações de Girard. A gente sabe que a soma das raízes vai ser menos b sobre a. Já o produto das raízes vai ser menos d sobre a. Então, nessa nossa equação aqui, ó, quem é que é o nosso termo A? Observe, meu termo A aqui, ó, é menos 2. Quem é o termo B? Repare que meu termo B aqui é 1. E o termo C é menos 7. O termo D é 9. Então, a soma das raízes aqui, ó, R1 mais R2 mais R3 vai ser, aplicando aqui, a soma das raízes é menos B sobre A. Então, vou colocar, ó, menos um traço de fração. Então, é menos B sobre A. Quem é o B aqui? É 1. Então, 1 sobre o A, que é menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 1 dividido por 2 aqui vai dar 0,5. Então, observe, a soma das raízes deu meio, deu 0,5. Observe aqui nas alternativas, se todas as raízes forem somadas, encontra-se o valor de 4,5? Não, vai dar o valor de meio, não 4,5. Então, essa daqui, ó, é falsa. Se todas as raízes forem somadas, encontra-se o valor de menos meio? Não, é mais meio. Então, essa daqui, ó, também é falsa. Agora, vamos multiplicar as raízes. Se a gente pegar aqui, ó, R1 vezes R2 vezes R3, aplicando aqui a relação de A, vai ser menos D sobre A. Vamos colocar aqui, ó, traço de fração, menos, quanto que vai ser aqui em cima? D. Quem é o D? Nosso D lá é 9, sobre o A. O A nosso aqui é menos 2. Fazendo as continhas aqui, ó, menos por menos dá mais. 9 dividido por 2, que vai dar 4,5. Então, observe, o produto das raízes deu 4,5. Se todas as raízes forem multiplicadas, encontra-se o valor de 4,5? Sim, realmente a gente vai encontrar o valor de 4,5. Então, essa daqui, ó, é verdade. Se todas as raízes forem multiplicadas, encontra-se o valor de menos meio? Não, encontra o valor de 4,5, não menos meio. Então, essa é falsa. Assim, a única correta aqui foi essa da letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!